Eu sou Groot. Eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. Eu sou Groot, eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Esse é o 10º, aliás, tô até me confundindo aqui. Esse é o episódio número 24 do Cinematório Café, o podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa brincando aí com a fala mais famosa dos filmes da Marvel, desde que os Guardiões da Galáxia ganharam as telas de cinema em 2014. Isso mesmo, e agora, ainda na forma infantil, Groot está de volta. E junto de toda a turma em Guardiões da Galáxia Volume 2. Tema deste episódio. Muito fofinho, por sinal. O Groot ou o episódio? O Groot. Ah tá, obrigado. Bom, mais um filme da Marvel em cartaz e o primeiro deste ano, se a gente não considerar o Logan, né, que é produzido pela Fox, apesar de ser baseado em um personagem da Marvel. Tem gente que faz questão dessa diferença, que até faz sentido se a gente pensar na filosofia por trás dos projetos, os produtores são diferentes, as propostas são diferentes, etc. Mas, no fim, a origem é a mesma. Os X-Men só não se encontram com os Vingadores e com os Guardiões e com os Defensores, né, nas telas, infelizmente. Vamos ver até quando, mas nos quadrinhos vem tudo do mesmo lugar. Bom, para falar de Guardiões da Galáxia, Marvel e tudo mais com a gente, nós contamos mais uma vez com Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. O nosso bate-papo foi gravado na Academia do Café, a edição e a mixagem de áudio são do Eduardo Garcia e a arte da capa do Cinematório Café é feita pelo Marco Silva, do Coletivo Libertar. Os links para você conhecer nossos parceiros estão aí na página do podcast, tá bom? Como de hábito, podcast dividido em duas partes, a primeira sem spoilers, a segunda com spoilers. A gente avisa quando os spoilers começarem, para você que ainda não viu o filme, pausar e continuar a ouvir depois, certo? Mandando aqui antes da gente começar, mais uma vez, um abraço para os nossos amigos do nosso grupo no Telegram. Você que ainda não faz parte do nosso grupo, quer se juntar a essa comunidade maravilhosa que discute cinema, entre outras cositas más, toda semana, todos os dias, aliás, todas as horas, né? É só você mandar pra gente o recado aí no nosso e-mail, contato@cinematório.com.br, ou então entre em contato pelos comentários aí na página do programa. Estamos também no Twitter, no Instagram, no Facebook. Deixe o seu recado, a gente manda para você o link para entrar lá no nosso grupo no Telegram, tá ok? Melhor grupo de cinema do Brasil. E olha só, novidades. Temos novos packs de stickers. Temos packs Natalie Portman. Aê! Temos packs da Jessica Chastain. Confere. Yes! E, como não poderia faltar, temos pack maravilhoso de Boys Magia. Eu acho que inclusive chama Boys da Kel. Então, assim, gente, vocês têm que conhecer. Marina e a Aline, mais uma vez, beijo pra vocês e beijo pra todo mundo que tem contribuído também de outras formas. Aguardo o pack do Liam Neeson. Bom, então ajeite o seu fone de ouvido, aumente o volume do seu Walkman e vamos lá. Marcelo Seabra, tudo bom, cara? Tudo bom, gente? Ei! Bacana demais estar aqui de novo. Pois é, seja bem-vindo de volta ao Cinematório Café. Hoje para falarmos sobre Guardiões da Galáxia Volume 2. Marcelo, que também é grande conhecedor de quadrinhos. Também tomo bastante café. Mas não um grande conhecedor de Guardiões da Galáxia. Tem alguns anos já, né, que eu deixei de acompanhar quadrinhos. Até o herói que eu gosto mais, que eu acompanhava mais de perto, que era o Batman. Já tem um tempinho que eu não tenho acompanhado. Então acabou que eu fiquei perdido aí nesse universo
nessas referências todas dos Guardiões da Galáxia. E eu acho que até uma das coisas bacanas do filme, que é ser baseado em personagens que não são muito conhecidos e que você não sabe bem o que esperar. Tem muitos personagens que você já sabe para onde que vão, o que vai mais ou menos acontecer, quais são as possibilidades. Então, por mais que uma morte no universo do Herói X seja uma surpresa, você fala, isso já aconteceu nos quadrinhos, né? Então tranquilo, né? Que já prevê, né, que vai rolar. Você já vai ver um filme do Homem-Aranha, você já fica esperando que vai acontecer uma coisa X, porque aconteceu nos quadrinhos. E no caso dos Guardiões, tudo que tá acontecendo ali é novidade, pelo menos pra mim, né? Não, pra gente também, porque eu tô falando que o Marcelo não é grande conhecedor do universo dos Guardiões, mas eu e Raquel muito menos. Eu não conheço porque, nada. De uma forma geral, né, de quadrinhos da Marvel, da DC, entre outros, a gente conhece assim, o básico, né, eu pelo menos conheço mais de animações que passavam na televisão do que realmente de ler os quadrinhos. Já falei aqui no podcast que os quadrinhos que eu mais lia na infância era a Turma da Mônica. Então, a Turma da Mônica eu conheço bastante. Eu também. Agora, os outros, eu li alguma coisa assim, mas nunca fui um aficionado. Então, o universo desses heróis no cinema, muitas vezes me pega também, assim, de eu ficar meio boiando e depois eu vou ler alguma coisa para me inteirar, né? Claro, conto com os amigos, né? Marcelo, Guilherme, que já participou aqui também com a gente, falando do Doutor Estranho e do Logan, né? Ele também já me passou muitos quadrinhos, então eu vou me inteirando por essas vias. Mas o que você falou é muito interessante mesmo, porque os Guardiões, assistindo a esse segundo filme, me deu essa impressão de que a gente está vendo algo que, apesar de ser baseado em HQ, né, em personagens que vêm de uma outra mídia, para o cinema é quase que assim, uma novidade mesmo. Está inserido nesse universo, numa franquia já estabelecida, mas são personagens quase que assim, novos, né? Um universo que está sendo criado mais ou menos para o cinema mesmo, e a gente está tendo esse frescor, de certa forma, por a gente não saber, não ter essas referências, né? Tipo, a gente conhece o Capitão América, sabe os poderes dele, o Hulk, o Doutor Estranho até que não, mas o Thor, enfim, Homem-Aranha, né? Os X-Men, a gente já meio que já conhece esses personagens de algum modo. Os Guardiões não. E é o roteiro original do James Gunn, né? Então, por mais que seja baseado em quadrinhos e por mais que ele beba bastante nas fontes, ele ainda é um roteiro original. Então, você não tem como prever para onde que vai. Não é uma adaptação, por exemplo, de um Frank Miller, que você já tem a revista pronta, fechada, que você já lê do início ao fim, já sabe o que vai acontecer. Então, de qualquer forma, são personagens não muito conhecidos e é um roteiro original. E eu acho que isso a Marvel fez muito bem, porque eu sempre gostei mais dos heróis da DC, eu sempre conheci mais, acompanhei mais os heróis da DC, apesar do Superman ser meio chato, mas eu gostava muito... Opa, temos um embate. Mas temos outros heróis aí, né? Eu gostava muito do Flash, eu gostava muito... Inclusive tinha aquela série com o John Wesley Shipp que passava na televisão na década de 90. Rede Globo apresenta The Flash. Eu adorava aquilo. Eu lembro dessa voz. E hoje ele é o pai do Flash, né? Na série nova do... Eu não acompanho a série. Do canal da Warner, né? Ele é o pai do Flash. Eu lembro que ele era o pai do Dawson. Também, né? Outra série que passou na Globo também. E eu acho assim, Lanterna Verde era um herói que eu gostava bastante, que eu tinha um bonequinho, então eu sempre criava as aventuras na minha cabeça. E eu acho que é muito bacana ver hoje um filme como Guardiões da Galáxia, porque ele te apresenta esses personagens que não são personagens muito conhecidos, né? E eu acredito que muita criança hoje que deve estar brincando aí com os bonequinhos em casa, com os amiguinhos, pode estar criando as histórias deles também. Isso é muito bom para a criatividade, né, da criança. Acho que isso incentiva bastante. E não à toa é um dos filmes mais lucrativos da Marvel, né? O primeiro Guardiões, esse segundo acabou de ser lançado, a gente ainda não sabe até onde que vai, mas já teve uma bilheteria na estreia bem expressiva. E os personagens ficaram, né, na mente das pessoas. Todo mundo gostou do Groot, né, com a sua frase I am Groot, e agora o Baby Groot. E mesmo o Star-Lord, né, com seus deboches, o Rocket, a própria Gamora também, quer dizer, personagens que não estavam no nosso radar e agora já entraram no nosso imaginário, né, Raquel? Sim, com certeza. E esse frescor é muito importante, né, porque a gente está vendo repetições de fórmulas o tempo todo e apesar de ser uma fórmula de filme blockbuster, os personagens serem novos pra gente e as histórias serem novas já é um frescor que interessa mais, assim, que rejuvenesce, digamos, o gênero.
E eu acho que as músicas também, né? As músicas eu acho que te pegam muito, assim, desde o primeiro, o volume 1, que eles souberam usar as músicas de uma forma muito bacana e você não tira da cabeça aquilo. Ficou marcado. Awesome mixtape. E repetindo no segundo também. Com menos... menos impacto. Com menos eu achei impacto. bem menos impacto, né? Aliás, eu queria ter escutado músicas do primeiro nesse segundo. Né? Imagina se ele cantasse Engraçado, Que viraram porque temas, né? Hooked on a Feeling de novo, né? Exato. Essa música me marcou tanto na cabeça que quando eu terminei de ver o volume 2, era essa que me vinha à cabeça, e não uma do número 2, sabe? Eu achei estranho, eu falei, cara, faltou talvez uma que marcasse, assim. Aquela Child também, né? Que ficou marcada, né? No primeiro filme. Come and Get Your Love, Sim. com a dancinha dele ao mesmo tempo, ficou muito bacana. Casou muito bem, né? Mas as músicas desses são legais também, tem uma boa utilização nas cenas, né? Nas cenas. Diferente, por exemplo, do Esquadrão Suicida, do Kong, né? Recentemente, que as músicas vão entrando meio que só para... Uma atrás da outra. Meio Alguém botou a aleatório, fichinha assim, na jukebox e foi. Mas aqui elas tem um sentido, né? A letra tem a ver Tem com a o que tá letra acontecendo. tem a ver. Eu só achei isso, que realmente as músicas não são tão marcantes. Eu acho que o James Gunn, essa questão de escolher música, o próprio Tarantino sempre fala isso quando ele vai fazer as trilhas dos filmes dele. É uma coisa muito pessoal. Ele escolhe as músicas que fazem parte da vida dele, da infância dele, da caminhada dele, por algum motivo. Às vezes o pai ou a mãe, alguém indicou uma música em algum momento que ficou marcada pra ele. Então, por exemplo, na hora dele pegar uma Electric Light Orchestra, que tem várias músicas bacanas, ele pegou Mr. Blue Sky, que não é ruim de forma alguma, eu gosto da música, eu até tenho ela na minha seleção, mas eu nunca considerei ela uma das mais bacanas, das mais famosas. Poderia ter uma, sei lá, Don't Bring Me Down, poderia ter uma Last Train to London, tem várias músicas... Don't Bring Me Down ia ser foda. Tem muita música legal da Electric Light Orchestra, assim como do Fleetwood Mac, que tem muita música mais bacana do que a que foi usada, The Chain, se eu não me engano, alguma coisa assim. E tem muita música legal que eu tava pensando, por exemplo, coincidentemente, hoje aqui em Belo Horizonte vai ter o show do Mark Farner, da Grand Funk Railroad, que era o vocalista e guitarrista. Aí uma banda fantástica que não passou nem perto, Grand Funk Railroad. Seria uma muito bacana. Então tem muita banda legal, tem Free, por exemplo, tem Bad Company, que as duas são com o mesmo vocalista. Tem muita banda legal, e isso é uma coisa que sempre me chama atenção nos filmes, né? Eu sempre comentei nos podcasts a respeito das músicas que tocam no filme. Esse comentário do Esquadrão Suicida também, né? A gente falou sobre ele, que ficou assim uma coisa covarde, porque ele quer fazer você gostar do filme pelas músicas que tocam no filme. E isso não é o caso do Guardiões. Mas eu achei que não foi tão impactante, apesar de que tem alguns nomes muito bacanas, tipo Cat Stevens, tipo George Harrison, né? My Sweet Lord, tem algumas músicas. A música que eu mais gosto do Cheap Trick, que é Surrender, toca ela também. Sim, é verdade. Então tem algumas músicas bem bacanas, mas a grande maioria, e sem falar na forçação de barra, que é falar que Brandy pode ter sido a música mais bacana já escrita na face da terra, né? Isso eu achei muita forçação de barra. Foi mesmo. Agora, uma coisa também que fica muito clara já logo no início do filme é o foco nas piadas e a história em segundo plano. Sim. Isso, assim, literalmente, né, na cena de créditos, quando o Baby Groot aparece lá dançando e o pau quebrando atrás dele, né? Ou seja, a preocupação do filme, o recado tá dado ali. Esse é o tom. É isso, para vocês acharem graça aqui das coisas que a gente vai fazer, né? Das piadas, das gags e tudo. E o resto, esquece, tá acontecendo em segundo plano. E me passou justamente essa impressão, porque tem uma sinopse, tem um enredo básico ali, mas durante grande parte do filme parece que eles mesmos esquecem disso e fica só nas piadas, ali, na comédia mesmo. As cenas estão acontecendo, aí alguém interrompe para falar alguma frase de impacto, né, alguma coisa assim. Então me parece o filme uma grande sucessão de gags, como se você estivesse assistindo a um Saturday Night Live, né? Ou então um Looney Tunes da vida, sabe? Que tem aquelas historinhas lá que são arquétipos, né, clássicos assim, de contos de fadas e tudo, mas eles pegam aquilo e o motivo de estarem fazendo aquilo é para fazer piada em cima daquela história. Piada, só escada. Aqui me pareceu exatamente isso. Tanto que depois nos spoilers a gente fala, quando eles voltam a se preocupar em encerrar aqueles enredos, né,
a coisa fica meio sem graça, assim, encerra de qualquer jeito. Aí fica sério, né? Não, e outra coisa também, não cria, pra mim, pelo menos, não criou uma tensão, assim, quanto à segurança deles, sabe? Quanto ao que poderia acontecer com eles, assim. Pra mim era tanta piada que eu não percebia como perigo o que estava acontecendo. Eles vão se livrar a qualquer hora, isso vai dar certo, eles vão resolver. Entende? Eu acho que a tensão pra mim ficou mais forte em relação ao relacionamento deles, assim, ao que era pessoal, sabe, ao que estava acontecendo entre eles, assim, de descoberta mesmo como família e tal, mas de ação eu tava super tranquila, tipo, acho que vai dar tudo certo. No geral, os filmes da Marvel são assim, né? Pois é. Os vilões geralmente são caricaturas, né? Caricaturas, são fracos, né? Não tem uma ameaça realmente. E nesse filme eu acho assim, duas ressalvas que eu faço. A primeira é essa questão do roteiro não ser muito bem, não sei, delimitado, assim, da gente não ver direito o que está acontecendo. Parece que a coisa tá andando, né? Deixaram um grupo solto ali, tipo um Big Brother, né? Botaram um tanto de câmera ali e estão acompanhando aquele pessoal. E vamos ver onde que vai dar. E aí, num determinado momento, eles retomam o roteiro, igual você falou. E a outra é a questão do uso e abuso do Baby Groot, que também eu achei muito forçado, muito reiterado. Que ele é bonitinho, que ele é legalzinho, que ele é isso, que ele é aquilo, vamos falar dele, vamos mostrar ele. E acaba que ele não tem muito o que contribuir pra ação. Ele é divertido, ele é bacaninha e tal, mas o roteiro não anda com ele. Então eu acho que isso ficou pra mim uma sensação de que estão querendo vender o bonequinho dele. Porque deram muita ênfase nele pra ganhar dinheiro com marketing. Que eu gostei, o bonequinho dele no vaso, né, que é no final do primeiro filme, que é um spoiler, aliás. Acho que é o primeiro spoiler que tem figura de ação. E aquilo popularizou de uma forma, né, que acho que você via mais bonequinhos e variações desse bonequinho nas lojas do que os outros personagens mesmo. O Groot adulto mesmo... o Groot adulto não tem graça, né? É só uma árvore. É adulto, né? Quem liga pros adultos. Mas o bebê é tão bonitinho. Bebê é fofo. Mas eu gostei da cena inicial, assim. Eu achei legal. Mas realmente, eu acho assim, ao longo do filme, eles repetiram muito o Groot. Igual o Renato falou, o pau tá quebrando atrás, mas a câmera tá no Baby Groot. Então ele tira um pouquinho do foco do filme. Parece que assim, o que a gente deveria ver, o que a gente queria ver é outra coisa. Mas ele tá na frente ali e em alguns momentos casa muito bem, que fica engraçado e tudo. Agora em outros momentos já deu, né? Sim. Eu acho assim, não tem... essa questão do filme ser mais piadas, esquecer a história, o foco ser esse, não acho que torna ele algo original, uma obra-prima, nem nada disso não. Eu acho que ele joga limpo. Sim. É honesto. A proposta é essa. Ele entrega o que a gente está esperando. E ele é tão honesto que ele até coloca qual que é a faixa etária de público-alvo escrita, né? Porque o filme começa em 1980, aí fala 34 anos depois. Essa faixa etária, né, cara? Que é a gente, né? A faixa dos 30 anos, é o público consumidor da Marvel. E assim, de certo modo, vendo essa cena inicial dos créditos e refletindo sobre isso, eu me peguei assim, cara, é isso, tipo, a gente tá com 30, faixa de 30, 40 anos. E a gente tá aqui pra ficar rindo do bebê Groot, fazendo gracinha, sabe? Você meio que fala assim, porra, mas é isso, o filme joga limpo. Assim, é isso que vocês querem, não é? Então, tá aqui. Para alguns espectadores, eles acertaram em cheio nesse 34 anos depois. Eu não vou falar quem, mas tem uma pessoa nessa mesa que tem exatamente essa idade. E assim, na nossa plateia, né, a gente viu o filme no IMAX. Sim. E tinha um cara atrás da gente que ele tava assim, toda vez que aparecia o Rocket fazendo alguma gracinha, o Baby Groot fazendo alguma gracinha, mas ele rachava de rir. Eu falei assim, cara, tá dando certo, entendeu? Entregou a mensagem. É isso. Eu tenho tido a percepção, vendo filmes, a gente acaba vendo muito filme como jornalista, a gente acaba vendo muito filme em cabine, em pré-estreia, esse tipo de coisa, mas quando a gente vai ver um filme numa sessão comercial normal com o público aberto, a gente acaba notando, às vezes, uma certa, eu diria que uma infantilidade do público, porque compram muita coisa hoje, no sentido de comprar ideia. Esse filme Corra, por exemplo, Get Out, que vai estrear agora dia 18 de maio, ele foi um grande sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. E ele teve cabine essa semana e é um filme bobo, é um filme besta.
Então você acaba percebendo que isso é uma coisa Deixando que tem... claro que somente o Marcelo viu o filme nessa Pois mesa. Eu não vi a também. opinião é minha. Até o momento. O cinematório não tem nada com isso. Mas a gente verá e A gente vai ver. fatalmente faremos um podcast sobre ele. Mas aí é isso que eu tenho percebido. Tem muito filme que as pessoas saem elogiando, falando que é uma maravilha. Vai ver um filme, sei lá, do Paulo Gustavo, lá, Minha Mãe é uma Peça 2. Nada contra o comediante. Na televisão ele funciona muito bem. Eu acho ele muito engraçado, tanto que eu fui ver o filme. Mas chega no filme, é uma sucessão de gritos e palavrões que fica o público morrendo de rir. Então quando você vai ver um filme como Guardiões da Galáxia, que é um filme bom, eu não tô aqui falando mal nem nada, mas tem às vezes uma piadinha ou outra, uma coisinha ou outra, que você já viu uma vez, já viu a segunda vez, na terceira você fala, de novo, e tem gente atrás de você morrendo de rir, caindo da cadeira. Eu acho meio estranho Você isso. passa até refletindo, nossa, será que eu tô muito ainda- Será que eu tô séria? mal-humorado, Eu ranzinza? pensei isso É. durante o filme, porque tinha umas piadas que se repetiram mesmo, Sim. iguaizinhas, tipo, como acontecia da primeira vez, acontecia na segunda, acontecia na terceira, e aí eu falava, cara, isso não é engraçado, mas eu via pessoas rindo e eu pensava, será que sou eu que tô muito séria? Será que eu tô meio ainda deprê? que o O humor que tá seja acontecendo subjetivo, comigo? né? Tem coisas que realmente funcionam de uma forma mais ampla e depois vai diminuindo, né? Pela repetição. Mas tem gente que continua achando engraçado, né? Essas situações mesmo do Drax, né? Em relação a Mantis, né? Isso é o filme inteiro. É a mesma piada, o filme inteiro. Ele fala basicamente a mesma coisa, todo mundo ri até. Eu acho que uma coisa que os Guardiões acertam muito, mas muito, é uma fórmula já consagrada da Marvel, que é ter heróis falhos, que é ter gente como a gente. É um herói que tá lá na tela, mas que poderia ser você. Se você estivesse numa outra situação, num outro planeta, talvez, né? Nesse caso. Se você tivesse sido, sei lá, picado por uma aranha radioativa, você poderia ser o Homem-Aranha, o Peter Parker. Então a Marvel tem essa fórmula de ter heróis que são falhos, que são gente como a gente e tudo mais. Agora, os Guardiões ainda vão mais longe nisso, porque eles não são milionários como o Homem de Ferro, eles não são soldados certinhos como o Capitão América. Eles são um bando de gente que por algum motivo calhou de estar junto. Um bando de zoeiro, né? Um bando de gente fazendo coisa errada, fazendo zoeira e tudo mais. Então, o público deve se ver ali na tela e talvez por isso ganhe mais graça, ganhe mais significado pro público. Às vezes a pessoa tá rindo porque ela poderia pensar, quem sabe se fosse eu ali com um gostininho no meu pé fazendo alguma coisa errada, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, não sei se às vezes rola esse tipo de identificação. Que eu acho que inclusive é a intenção clara do roteiro, né? Ter a identificação com o público, coisa que às vezes outros heróis da Marvel não têm. Você vai se identificar com o Doutor Estranho, por exemplo, que abre um portal e sai no Tibete? Meio difícil. Não, e ele é um médico, né? Tem toda uma coisa assim. Ele não é uma pessoa cirurgião igual o renomadíssimo. Peter Parker, né? Ele é um cara, pelo contrário, ele é um cara arrogante, é um cara egocêntrico e tudo mais. Tem essas características que às vezes as pessoas podem se identificar, né? Mas eu acho que está em outro patamar mesmo, é o mais distante, assim, do que esses que... Tem um peso aí, né? Que, tipo, cria uma certa Homem de Ferro, barreira. né? O Tony Stark, que é um milionário e tudo, Ele tem características muito humanas, que né? são... A gente se identifica. Nos quadrinhos com ele é aquilo. alcoólatra, né? Ele tem um arco de histórias que ele é substituído, inclusive, que ele deixa de ser Homem de Ferro, porque ele não está em condições de ser Homem de Ferro, ele não está em condições nem de sair na rua. É verdade. Mas eu acho assim, esse filme, ele tem essa vantagem, né, de ter essa honestidade, né, de ser bem sincero na sua proposta, mas ele se torna aquela coisa da metáfora do fast food que a gente faz. Eu adoro o McDonald's, adoro comer um Burger King, mas a gente sabe que ou mais tarde você vai estar com fome ainda, que aquilo o seu organismo vai absorver muito rápido, né? Ou então você vai passar mal. Ele vai absorver e vai pro lugar errado, né? Vai pro seu sangue, né? Porque nutriente não tem nenhum. Não vai fazer, né? Não vai ser aquela coisa que vai fazer bem para sua saúde. Então, assim, são filmes que a gente curte, quando acaba você sai com a sensação assim, não, foi legal, foi divertido, né, e tal. Mas daí a pouco você começa a pensar nele, você começa, mas aquilo não fez muito sentido, né? Aquilo eu já vi outras vezes, né? Repetição e tal. Então, tá difícil hoje em dia você pegar um filme da Marvel e dar, por exemplo, mais de 3 estrelas, sabe? Sempre fica ali nesse meio termo. São filmes legais? São divertidos? São, mas
não é nada assim que você vai levar para os melhores do ano. Talvez se te pegarem na Nem porta do sei se algum dia cinema. foi, porque, por exemplo, o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Thor, acho que ninguém colocou esses filmes em melhores do ano, será? Eu, pelo menos, Talvez não te coloquei. pegarem na porta do cinema, você dê 4 estrelas. Sim. Aí depois, no dia seguinte, foi acho que demais. não. Aí que vem, Acho que não. Aí que vem a bobagem daqueles vídeos que tem alguns camaradas aí que gravam, né? Que é aquela pessoa que sai do cinema com lágrimas no olho, é verdade. liga o celular, faz um vídeo selfie, né? E fala, nossa, eu estou aqui no cinema X, eu acabei de sair do filme tal, e nossa, é lindo. Aí passa 5 horas, o cara pensa assim, peraí, não é tão lindo assim. agora Pô, mas já agora eu foi. já gravei o vídeo, já pus na internet. Já foi, já né? teve like, já teve isso, já teve aquilo. Então é bom você ter um tempinho pra digerir exatamente por causa disso. E não é que a gente esteja fazendo, né, juízo de valor, porque eu escrevi um comentário, eu gravei um comentário sobre o Patterson, que é um filme que não tem absolutamente nada a ver, né, com o universo de super-heróis, que é um filme quietinho, poético, pequeno ali, do tal, que é um filme excelente, e você pode muito bem ver os dois filmes no mesmo dia e achar os dois excelentes. São duas propostas completamente diferentes, né? Então, antes que alguém fale, mas esse povo é chique, só gosta de Bergman, né, ou qualquer coisa desse tipo, não é nada disso. A gente pode muito bem, longe. né? Hipsters. Pode muito bem Indies. gostar desses tipos de filme todos, mas tem essas ressalvas, né? Então, realmente sair falando que é um dos melhores filmes de todos. Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que falou que possivelmente o Guardiões da Galáxia 1 é o melhor filme do universo Marvel. Mas dentro do universo Marvel. Não, claro. Não o melhor Aí filme do tem a mundo, ou diferença, qualquer coisa né? assim. Aham. Né? Não, você citou Patterson, e aí com Patterson já me aconteceu o contrário. À medida que eu ia pensando nele, Você eu ia gosta mais, descobrindo né? mais coisas interessantes É e verdade. gostando mais. Comigo também. Mas é curioso isso, porque sempre que sai um filme da Marvel, você vai ver as primeiras críticas, né, as primeiras reações, Marvel at its best. É sempre isso, cara. Mas, Efeito cara, Marvel. Então, se a gente for considerar só essas primeiras reações, todo filme da Marvel é o melhor. É o melhor. Né? É engraçado porque no Twitter, Porque por é justamente exemplo... essa reação imediata, entendeu? As pessoas vêm, acabam de ver o filme na pré-estreia, sei lá onde, aí vai falar, nossa, é bom demais. É sempre E igual. lança cara. às vezes em rede social, ou mesmo quando escreve um texto mais elaborado, põe a manchete, né, na rede social Isso. para chamar atenção e põe o link Sim, na frente. sim. Como eu não vi o filme ainda, como o filme não estreou e tal, muitas vezes não porque eu acho que vai ter spoiler, mas porque depois eu vou querer escrever a minha crítica, e essa crítica que eu vou ler pode me direcionar de alguma forma. Então eu prefiro não ler. Mas pela chamadinha no Twitter ali, ou no Facebook, ou qualquer coisa assim, você já vê que, nossa, fulano de tal do veículo tal adorou, achou maravilhoso. Aí você vai ver o filme e você fala assim, peraí, não é tão maravilhoso assim, é bom, é bacana, tem muitos momentos interessantes, mas será que eu que tô chato? Aí volta a rabugice, né? Será que eu que sou o chato da história? Será que é o cabelo branco que tá pesando? O que tá acontecendo, né? Mas isso acontece também com Velozes e Furiosos, que a cada 5, 6, 7, 8 que sai, as primeiras reações são assim, o filme Melhor é de divertidíssimo, não sei o quê. Aí depois eu você acho começa que a isso ver. tem a Pra ver. mim não deu porque o Que é o oitavo... chamado backlash, O oitavo né? eu já saí dele achando horroroso, já Eu saí não do vi até cinema. hoje. Ai, Mas Velozes e eu quero Furiosos ver, eu parei, não acho é que, sei lá, preconceito, não. Não no vi por segundo falta ou de no tempo. terceiro, assim, eu não vejo mais. Mas eu nada acho que assim isso tem a você tenha ver que com ver, essa, né? esse movimento da ação, sabe? Isso que te leva pra ação no filme, ele meio que te transporta pra aquele mundo ali, você fica meio que hipnotizado, sabe? O Guardiões. Sim, e outros filmes também que tem ação, assim. Porque, tentando aqui, né, analisar por que acontece isso da gente sair gostando muito e depois, aos pouquinhos, você vai... Acho que tem a ver com os sentimentos que rolam, né, durante o filme, assim. Que você sai, você ainda tá empolgado, sabe? E aí, você vai perdendo essa empolgação e vai pensando mais e raciocinando mais, né, racionalizando mais e deixando as emoções um pouco de lado, assim. Muita coisa Então, junta, acho que tem a né? ver com isso. Muita coisa, trilha sonora misturada É. com efeito especial, com explosão, com perseguição, com uma certa tensão que você fica ali apreensivo. É uma com uma hipnose. uma boa interpretação, né? Que os atores são todos, eu acho que estão todos mais ou menos no mesmo nível ali, são todos carismáticos. Então é uma série de fatores que juntos te causam uma boa impressão que pode não durar se você parar pra analisar. Que é o contrário de um filme menor, um filme mais poético, assim, que ele vai plantando um tanto de coisinha que quanto mais você pensa, mais significado você tira. Então, mais efeito ele causa em você. E no caso de um filme dessa magnitude, é o contrário. Ele vai diminuindo. Você sai do cinema no máximo e uns 2, 3 dias depois você chega no ponto que vai parar e vai ficar lá. Beleza, essa é a nota que eu daria pra esse filme. É verdade. Agora,
Muitas vezes eu não concordo com a minha crítica. Eu saio do cinema, chego em casa, escrevo, publico no outro dia. 2, 3 dias depois eu vou ler, ou então eu venho aqui gravar um podcast com vocês, eu paro e penso, peraí, eu escrevi na minha crítica isso e isso, e agora pensando bem, eu não acho bem isso. Então passa um tempo, você acaba... Não, mas isso é uma coisa que é bom ser de debate quando você conversa com as pessoas, que você, aquelas primeiras opiniões, você... Não, o debate ainda leva mais longe, porque vocês acrescentam alguma coisa, eu paro e penso, isso realmente. acontece muito. Concordo, Isso concordando. É o mais legal, da gente gravar, Sim. né? Igual o Kong, né? Que vocês falaram que não gostaram muito, eu ouvi depois do programa, eu gravei uma participação, mas eu ouvi o programa depois. E eu falei tão bem do filme, tão bacana, tão isso, tão aqui. Quando eu fui ouvir o comentário de vocês, realmente, a Raquel tem razão nisso aí. Não, Renato, pior que né, tal. Não, aí, mas aquele vai programa... diminuindo um pouquinho. Porque teve você e teve a Isabel também, Teve a Isabel, né? Só que ela aquela falou... semana a gente teve impossibilitado de sair pra gravar, mas aí foi a maneira como a gente gravou. Mas realmente não é o mais indicado por isso, né? Porque não tem essa troca, não tem a troca. Conjunta, né? Aí quem tá ouvindo fala, lá, os dois falando mal do Marcelo, né? Ele gostou do filme e os dois estão metendo pau. Aí eu tô ouvindo lá e pensando a mesma coisa. Nossa, esse Marcelo é um jacu, né? Ele falou bem do filme e tal. Não, isso que a gente escutou sua gravação, eu olhei pra Raquel e falei assim, porra, é brincadeira, mas... Esse cara bebeu, né? Zoando. Zoando. Mas teve alguém que defendeu lá no grupo, eu não me lembro quem, falou assim, poxa, eu achei engraçado, falou, poxa, vocês tinham que ter chamado ele pra gravar, porque só a gravação dele e vocês depois falando em cima não ficou legal, não? Você não lembrou no grupo falando? Verdade. Obrigado aí, né, o ouvinte. Acho que foi o Thiago Lúcio. Acho que foi o Thiago mesmo. Abraço, Thiago. Ele que sempre... Que realmente não é o ideal mesmo, não. Mas aqui, voltando ao filme, foi interessante você falar a respeito de envolvimento, porque as cenas de ação, elas são bacanas, são até... adotam essa proposta da comicidade da coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, elas não são, assim, aquele primor de cenas de ação, né? Que, por exemplo, se você comparar com Guerra Civil, para ficar dentro do universo Marvel, Guerra Civil, ali é um exemplo de boas cenas de ação, de luta, exatamente de o que está perseguição. acontecendo, né? Aqui, assim, é uma coisa que é mais pro espetáculo mesmo, luzes e tal. Eu destacaria as cenas de combate espacial, que remete a videogame, né? Tem até a brincadeira ali deles estarem no arcade, né? Eles estão controlando as máquinas, né? Só falta alguém chegar e falar, deixa eu passar pra você. Aquilo eu achei legal. Até os barulhinhos, né? O som. As pessoas atrás assistindo, né? O pessoal torcendo. Torcendo. Eu gostei. Então, fica um pouco aquém, assim, nessa questão de se envolver com a ação, né? Mas eu entendo que pelo 3D, que é muito bem feito, você realmente tem uma sensação de estar acompanhando aquilo ali de perto, né? De estar ali no meio, essa sensação de confusão, de troca de ângulos, eu achei de 3D ponto de muito referência, bom. Onde você fica, né, aquela confusão toda ali. Você o 3D tá dentro realmente... de um mundo completamente diferente, assim. Não, a primeira cena do filme, né, que é quando dá aquele plano aéreo que vai de encontro ao carro que o Kurt Russell tá dirigindo, parecia que o carro tava na minha frente. O jovem Kurt Russell. Aquele boneco de cera. Parecia que eu tava vendo o carro na minha frente, cara. Parecia que eu realmente estava no helicóptero andando ali em cima. É muito bem feito, um dos melhores 3D. E na Dell IMAX também a gente tem ali um uso bem da tela toda, né? Como a gente viu no Doutor Estranho. Só que aqui tem vários momentos que fica a razão de aspecto volta pro normal. Não sei por que não deixaram o filme inteiro, porque fica toda hora mudando, né? Deviam ter deixado o filme todo, mas deve ser a ver com dinheiro. Eu não costumo notar muita diferença nos filmes 3D, acabou que nesse eu optei por ver o 2D normal mesmo. Mas você não tá errado não, porque realmente a maioria dos filmes 3D hoje não acrescenta nada. É só para deixar o ingresso mais caro. Eu tenho visto só os IMAX, porque aí se aproveita, né? Uma projeção melhor, o som é melhor, então é uma experiência mais completa, não só por causa do 3D. Eu acho que se é para pagar caro, vamos pagar caro vai mesmo, né? Porque o 3D nas salas normais aqui em Belo Horizonte, por exemplo, principalmente nas telas da rede Cinearte, que aliás a IMAX está dentro da Cinearte, mas nas salas normais
fica um negócio escuro, né? Dá um desconforto muito, muito grande, né? Acho que o último que a gente viu foi A Bela e a Fera. Foi. Eu até comentei isso Fica no parecendo um podcast. filme da DC, né? Toda noite chovendo. Fica muito E escuro. no Guardiões, por exemplo, que tem cenas escuras, mesmo essas escuras no 3D do IMAX, você não tem esse desconforto de estar você forçar a vista para ver, sabe, o filme. Então, pelo menos tem essa vantagem. Às vezes você tira os óculos e olha pra ver se vai ser melhor, né? Sem os óculos, que às vezes você consegue enxergar melhor, aí você põe de volta e fala, não, tá tudo uma É a porcaria. mesma coisa. Essa questão do videogame que você mencionou, eu acho que é legal porque ela reforça a ideia toda que tá por trás do filme da nostalgia. Total. Porque se o filme volta na década de 80 com personagens, vai e volta, mostra no primeiro o Peter Quill jovem, agora mostra o pai dele antes dele nascer, e é recheado de músicas da época, ele tá o tempo todo reforçando essa ideia de nostalgia. E esse clima de videogame, mais do que Mais nunca, ainda, né? Ainda mais esse videogame que não é como os garotos de hoje têm acesso, né? É os videogames que a gente tinha acesso quando a gente era pequeno. Então reforça ainda mais esse clima. E é tão legal isso que James Gunn, nas redes sociais, ele lançou tipo um concurso ou alguma coisa assim, dos fãs fazerem cartazes homenageando o filme. Tinha cartaz parecendo os Goonies, tinha cartaz parecendo um tanto de coisa que tinha aquela cara de anos 80. De novo, público-alvo, né? Sim, fizeram até aquelas apresentações de anos 90 que mostrava assim, fulano de tal, fulano de tal, tocando aquela musiquinha genérica por cima, fizeram como uma apresentação pro Guardiões da Galáxia. Então tem muita coisa bacana que remete aos anos 80, sempre voltando. Cara, fliperama, ainda tem alguns aqui em Belo Horizonte, né? Algumas. Muito em shopping, né? Hot Zone, essas coisas. E são as mesmas máquinas de antigamente, né? Quando a gente frequentava. Que eles não teve uma renovação, acho que nem fabricam. Talvez pelo menos não chega aqui no Brasil. Né? Aquela alavanquinha do meia-lua, soco fraco, né? Dá uma Duken. Aquelas de corrida, né? Daytona USA. São as mesmas, cara, que eu jogava quando era adolescente. Estão lá. Mas me lembrou muito a Hot Zone mesmo, de shopping. Assim, vai colocando a fichinha. Porque é onde, tipo, tem o lugarzinho próprio pra sentar, né? E aí já fica mexendo assim. Então por isso que me lembrou Hot Zone. Era muito bom, né? É a ideia do Wii, né? Que você simula, né, o que tá acontecendo. Você pega o controle na sua mão, você vira um boxeador, né? Você vai dando soco no ar. Então aquilo ali é a experiência máxima, né? Tinha aqueles de tiro, né? Vinha a arma com o fio. Ele tenta simular o máximo possível para você se sentir dentro do universo e não simplesmente num videogame. E é o que o Guardiões faz, né? Com essas naves, com essas cabines, né? Sei lá como é que chama aquilo, onde as pessoas entram para controlar as naves, né? O saudoso Central Shopping, né? Tinha lá a rede Futurama. Eu lembro que tinha uma máquina que era exatamente aquilo. Ela era uma nave mesmo, e à medida que você ia jogando, ela rodava também, então você se sentia dentro do jogo. Pois é. E você tinha essa postura também do corpo, assim? Não, nessa você sentava mesmo, como se fosse no cockpit ali, né? No carro mesmo. Aí você ia e ela levantava, assim, entendeu? Tá. Era uma Porque no coisa filme tem gigantesca. até uma postura diferente, né? Tal. Parece que você tá realmente entrando numa nave, Sim. né? Nostalgia. Tá vendo? Tá sempre rodeando os a estúdios gente. sabem onde pegar a gente. Ataca né? onde dói. Exatamente. Bom, deixa eu ver aqui. 3D, trilha sonora, as gags, nostalgia. Bom, eu queria comentar antes da gente entrar no spoiler ainda. A questão não, isso acho que a gente pode deixar para falar nos spoilers, que a gente fala de uma forma mais completa, sem interrupções. Mas, por exemplo, algumas coisas que o filme já resolve logo de cara, que, ao meu ver, por exemplo, a questão de quem é o pai do Star-Lord, que ficou no ar no primeiro filme, né? Aqui... o primeiro fez um suspense tão grande, né? E no segundo, pá, já resolve, Toma, né? toma. A gente ficou especulando, né? Quem seria, se seria um dos Vingadores, se seria alguém, né? Algum outro herói que seria o pai do Star-Lord, mas acabou que já resolveu. O primeiro dá uma pista, né? Que ele consegue sobreviver segurando a joia, né? Do infinito. Então você já sabe que alguma coisa tem, né? Alguma coisa sobrenatural, a mais do que humano, ele tem. Mas o que seria? Aí no segundo, pá, é isso. É isso. E foi legal, né, terem colocado o Kurt Russell, que é esse ícone também dos anos 80. Que devia ser um herói pro elenco inteiro, né? Todo mundo ali deve ter crescido vendo os filmes dele, né? Inclusive com o corte de cabelo. Não, fantástico, né? Esvoaçante. Fantástico. Ele dirigindo o carro ali, né? Fantástico. E a outra questão também é a presença do Stallone.
que eu até antes de ver o filme, alguns dias antes de ver o filme, eu não sabia que ele tinha sido escalado porque eu não acompanhei as notícias, Sim, né? Mas eu deve também ter não. sido noticiado, porque ele já aparece logo de cara, tá nos créditos iniciais, né? Não é nenhuma não é surpresa, surpresa, assim, não. né? Mas quando eu li alguém falando isso no Twitter, eu falei assim, porra, já me falaram spoiler que o Stallone tá no filme, eu não sabia. Mas não é spoiler, né? E o que a gente estava falando no início, que tem alguns personagens que vão aparecendo e a gente não sabe quem eles são, mas só de um personagem aparecer no meio do caminho, do nada, eles envolvem ele na história. E é o Stallone, você já percebe que tem um peso nesse personagem, Exato. não é um Zezinho qualquer, é um cara importante, né? É verdade. Isso também não é spoiler, né? Você bate o olho e fala, Stallone tá no filme, então quem será aquela pessoa, né? E pra quem não é muito iniciado nos quadrinhos, pra quem não acompanha muito, você tem que depois correr atrás na internet pra descobrir, né? Ler alguma coisa e descobrir quem que seria aquele personagem. Exato. Bom, eu vou abrir para spoilers já de uma vez. A gente já tem aqui cerca de meia hora de programa, aliás, de debate, né? Estamos aí uns 40 minutos de programa. Mas, então fiquem avisados aí. Você que ainda não assistiu a Guardiões da Galáxia 2, a partir de agora, spoilers liberados, tá bom? Então, pause e aí você volte depois que tiver assistido ao filme. Ou se você não se importar com spoilers, siga conosco. Inclusive o próprio James Gunn, eu acompanho ele no Facebook, ele publicou falando o seguinte, que ele, ao mesmo tempo que ele fala assim, eu sei que tem gente que gosta às vezes de dar um spoiler, isso não é problema, ele dá uma cutucada, ele fala esses pobres coitados que não têm vida, etc, e xinga um pouquinho, mas ao mesmo tempo ele fala o seguinte, o nosso filme não é construído em cima de surpresas, não é construído em cima de reviravoltas. É um filme construído em cima das relações entre os personagens, das piadas que são apresentadas e de tudo que é mostrado no filme. Então, se você viu um spoiler, por exemplo, e ficou chateado porque, já sei o que acontece ou qualquer coisa assim, não se preocupe, vá ver o filme assim mesmo, que vai ter muita coisa que você não viu, que não está sabendo. Eu concordo com ele. Em relação a esse filme, de fato, não tem esse problema. Né? Também concordo. Mas vamos começar falando da paternidade, né? A gente estava falando aí sobre o personagem do Kurt Russell, que interpreta o Eagle. É o Planeta Vivo, né? Alguma coisa assim. Que é um personagem que vem do universo do Thor nos quadrinhos, pelo que eu pesquisei. Foi a primeira aparição dele. Mas quando eu vi, né, aquela coisa dele ser um planeta, eu me lembrei mais de Quarteto Fantástico. Do Galactus, né? Do Devorador de Mundos. O Devorador de Mundos. E eu fiquei me perguntando se nesse filme a Marvel já não tá dando umas piscadelas de que ela tá se aproximando, fazendo muito um lobby mais forte ali junto à Fox para obter esses direitos de volta. Porque, vamos ser sinceros, a Fox deve ter desistido de fazer Quarteto Fantástico a uma altura dessa. Se não desistiu, deveria, né? 2 vezes já. Eu Deu li que errado esse personagem nas duas. pertence à Fox, que a Fox... Pois é, isso que é curioso. Ele pertencia à Fox, o Eagle, e foi feita uma negociação, porque aí a Marvel cedeu para a Fox os direitos da Míssil, que é aquela garota que aparece no Deadpool. Sim. Aquela X-Men, aquela mutante que tem o cabelo raspado, Sinéad O'Connor, né? Então foi feita uma negociação, ou seja, os estúdios já estão conversando algumas coisas. Né? Pra chegar num acordo não demora, né? Eu acho que tá mais pro lado do Thor, pro lado do... Porque o universo Marvel começou muito pé no chão, com o Capitão América, com o Homem de Ferro e tal. E aí do nada eles inventam um deus nórdico no meio da história, que é o Thor. Então joga tudo pra cima. E agora vai ter Guerra Infinita. Isso. Que relaciona com as joias do infinito e tal. E antes já temos esse ano Thor Ragnarok, que se passa no espaço também. Então assim, a coisa já tá meio que perdendo as estribeiras e indo pro espaço mesmo. Graças a Deus. Pois então aí os deuses. Eles já vão e já casam bem com o universo dos Guardiões da Galáxia. Afinal de contas, um dos grandes vilões do universo Marvel que ainda tá pra despontar e atingir seu potencial é o Thanos, né? Que até hoje não deu em nada. Exatamente. E é o pai das 2 personagens do Guardiões da Galáxia. Então, acredito que eles estejam montando o terreno para isso. Pois é, onde está Thanos? Eu imaginava que nesse filme a gente já teria alguma coisa avançando em relação à história, né, que está sendo construída e que vai culminar no Guerra Infinita e suas posteriores sequências. Mas depois a gente pensando onde que os Guardiões se encaixam na linha do tempo, a gente tem que lembrar que esse filme se passa em 2014,
né? Ou seja, os eventos ali talvez sejam anteriores aos que a gente já viu nos outros filmes da Marvel. O Thanos não está envolvido ainda, né? Talvez tenha alguma relação com isso. Porque, só lembrando aqui, né? O filme começa em 1980, com a cena lá do Kurt Russell jovem, salta 34 anos, então 2014. O Groot ainda é um bebê, né? Uma criança. Ao final do filme, nas cenas pós-crédito, a gente vê que ele já está adolescente. Então, na próxima vinda dos Guardiões para os cinemas, já vai ser mais pra frente. E pelo que a gente já viu de imagens, né? Eles estão nos Vingadores Guerra Infinita. Sim, aquele cartaz cheio de gente, né? Então, provavelmente vai ter passado mais um tempo aí para alinhar, né? E você tem aí nesse mesmo universo o Doutor Estranho, que já frequenta aí uns mundos muito loucos, né? Já abre umas portas para um tanto de lugar louco. E você tem também nesse filme dos Guardiões a inclusão de um outro povo que são soberanos, né? Isso. Que aí já entra na cena escondida, que já tem o Adam Warlock, né? Que os fãs de quadrinho conhecem muito bem. Então já tem aí uma série de personagens. Se eu não me engano, o Adam Warlock traz uma das joias do infinito com ele. As joias são significadas por letras, são indicadas por letras. E aí com o Warlock fica faltando só uma, que teoricamente... Não, o Warlock seria a última. Porque nos quadrinhos, como ele é tido como o primeiro, é como se fosse o primeiro homem, por isso que ele chama Adam, né? O Adão. É muito significativo por conta disso. Eles chamam ele nos quadrinhos de ele. Porque ele, né, como se fosse assim, o cara, né? O primeiro. E ele, em inglês, seria him. E H é a última pedra do infinito que falta. Então é como se ele tivesse vindo para completar as joias e aí sim poder ter a guerra infinita, que é que vai ser, né? O universo tá indo para isso. Verdade. Pois essa completa ausência de sutileza nos nomes, né? Tá inclusive no pai dele, que é Eagle. Né? E aliás, eu achei curioso também o design, né, da nave dele, que parece um zigoto, alguma coisa assim, que remete à concepção, né? De ele ser esse progenitor do... É progenitor mesmo? E se você observar também, né, a nave dele, como que é o planeta, tem aquela coisa ali, aquela apresentação que ele faz da vida dele, né? Aquelas, que ele vai passando e mostrando. Aquelas maquetes. Então, sabe o que aquilo me lembra? Não, eu achei engraçado, só antes de você falar, Raquel, eu achei engraçado porque aparentemente ele tá só apresentando, mas depois ele volta e as coisas continuam lá, ou seja, ele tem uma exposição mesmo da vida dele. Não, pois é, aí que ele tá lá, pra mim me remete a uma igreja. E porque ele se considera um ser divino, né? Ele é um deus com D minúsculo. E aí eu acho que foi concebido aquele espaço ali como uma forma de ser uma igreja. E nas igrejas tem o quê? Quando você entra em toda igreja, havia cruzes, os quadros contando a historinha de Jesus lá, da crucificação. O planeta é ele, né? Pois é, não é e uma extensão dele, é ele. Ele quis fazer isso, tipo, a minha história aqui, sabe? Contando como um ser divino que sou, o meu desenvolvimento, assim. E até na arquitetura também, sabe? Lembra muito igreja e tal. E tem vitral também. Sim. Mas é curioso porque a apresentação dessa fase da vida dele com o Star-Lord. Sim. Porque depois ele revela que já foi em milhares de planetas, né? Tem outros filhos. Aí aparece o quadro em movimento lá dele, com um monte de mulherzinha, né? Mas como só o Star-Lord que deu certo, né? Teria dado certo. Aí deve ser por isso que ele fez lá o museu particular. Duas coisas que eu fiquei curioso com relação a essa parte da história, que eu não sei se eu que não entendi bem ou se não fica muito claro. Primeiro que o Peter Quill, tendo essa origem de um ser divino, ele tem um poder, né? Ele é meta-humano, porque ele consegue segurar a joia no primeiro filme e tudo mais, mas com a morte do pai, com a destruição do planeta que é o pai, ele perde esse poder, será? Eu entendi porque isso também. O Também Igor entendi. grita isso pra ele, que se você me matar, você perde sua divindade, de como E se fosse tanto assim. é que aí mostra as mãozinhas dele lá e ele não consegue mais fazer a bolinha, né? A bolinha dele dá o Hadouken, né? Bem na hora que ele morre, aí o plano é das mãos dele. Então é pra mostrar que, tipo, não tá acontecendo mais nada a partir de então. Mas eu fiquei em dúvida, poxa, será que é isso mesmo? Uma coisa que a gente descobre nesse filme, acaba nesse filme?
E pode ter consequências para os próximos, né? Porque já que ele agora, por exemplo, no primeiro filme a gente não tinha essas informações, mas a gente viu no final que ele tem alguma coisa diferente. Agora, se ele não tem mais esse diferencial... Ele vai ter que se virar como humano, né? Porque agora só sobrou o lado da mãe, o lado do pai foi embora. E o pai dele fala isso, né? Poxa, você é só humano, e ele, que mal há nisso. Pois é. E uma outra coisa que eu fiquei curioso também, ele desde o começo do primeiro filme, ele se intitula Star-Lord, né? Que o pessoal ainda faz piada com isso, que como assim você não conhece o Star-Lord? Sou eu, né? E tal. E na carta que ele abre da mãe dele, que estava guardada, que ele não tinha lido porque ele tinha medo, sei lá, que ele tinha de receio e tal, na hora que ele abre, ela fala: meu lindo, meu filho, não sei o que, meu Star-Lord. Tá na carta da mãe. Então como que ele adivinhou isso? Ele adivinhou que a mãe dele chamava ele ou ia chamar ele? Ou será que a mãe dele já chamava ele na... Pode ser que é isso que eu ia falar, é o inconsciente. Tenha ficado gravado na cabeça dele, sabe? De conversas mãe e filho, assim. Eu quis acreditar que ela chamava ele quando ele era pequenininho de Star-Lord e ele cresceu achando que ele era o Star-Lord, né? Porque ela chama ele isso. Dá a entender na hora que ele lê a carta que ela vai criando assim uma tensão, né, na carta de meu filho, meu isso, meu aquilo, meu Star-Lord. Parece que ela deixa pro final porque é uma coisa que ela nunca falou antes. Mas ele já se intitula isso, então achei isso meio estranho também do roteiro. Mas isso aí é nerdice demais, né? Agora, algo que eu não gosto assim é da parte em que ele tá conversando com o pai dele tentando convencer ele e tudo. E aí o pai dele cai naquela velha história de contar tudo, todo o meu plano, por que eu sou assim. Aquilo eu achei muito clichêzão. Você fica esperando o Scooby-Doo aparecer, né? Pois e aqueles garotos malditos. Por que raios ele vai contar pro filho que plantou o câncer na mãe, sabe? Demorou tanto pra poder manipular o menino pra chegar até ali. Aí chegou até ali e falou assim: ainda bem que a mãe dele não se chama Marta, né? Porque senão seria a mesma coisa do Batman vs Superman. E o Nico falou da mãe, bicho. Aí, ok. Falou da minha mexeu mãe. Com a mãe. Falou com a minha mãe. Eu acho que coisa de criança também, né? Vamos combinar que falou da minha mãe. É outro elemento infantil, assim, que tá nesses filmes. Eu acho que essa questão dele revelar. Com toda razão. Mexeu com minha mãe até hoje, né? Se fala mal da minha mãe. É o que eu sempre brinco com meus irmãos. Eu posso falar mal da minha mãe e do meu pai. Você não pode, não. O pai não é seu, a mãe não é sua. Mas eu acho que isso que você comentou é interessante porque quando ele fala pro Peter Quill que ele plantou o câncer, que ele que foi o responsável, ele demonstra claramente que ele não tem a menor noção do que é ser humano. Ele não sabe o que é ter essa ligação. Pra ele, assim, o tanto de filho dele tava morto lá. Pra ele não faz diferença nenhuma. Então assim, eu matei sua mãe, mas também matei meus filhos todos, e daí? Verdade. Eu sou um Deus, você vai discutir comigo? Né? Mas por que ele precisou matar a mãe? Isso eu não fiquei sem entender. Não sei. Eu entendi que é porque ele, de certa forma, gostava dela, assim. Ele não queria voltar na Terra mais. Só que ele não queria sentir essa necessidade de voltar. Aí ele falou, vou eliminar, que fica mais fácil, né? Ele queria cortar o vínculo do Peter com o planeta. Ele queria ter uma desculpa pro Peter querer. Se ele deixasse a mãe do cara lá, ele não ia querer ir embora. Então, vou matar sua mãe, que aí eu te levo embora e pronto. Afinal de contas, ele se chama ego. Né? Só pensa nele. Agora, a grande conveniência do roteiro é, ao invés de ele mesmo ir lá buscar, eles inventam uma desculpa. Não, eu não poderia voltar naquele planeta, não sei o que e tal. Eu mandei um safado vagabundo mercenário, que é o Yondo, ir lá buscar. Porque das outras vezes, todas que eu mandei o Yondo funcionou. Ele trouxe a criança e eu matei. Nessa, ele não trouxe, ele sequestrou a criança e ele quebrou aí o código dos saqueadores. E aí o grupo do Stallone deixa ele de lado, segrega ele por causa disso, porque ele quebrou o código roubando uma criança. Só que ele fez isso pelo bem da criança, o que fica muito claro no final. Sim. Isso foi legal. Tanto que, já que a gente tá falando de spoiler, né? Na hora que o Yondo morre, ele é saudado pelo grupo dele, todos, né, colocam lá as honrarias todas que ele tem direito, porque eles reconhecem que ele fez uma coisa errada, mas por um final bom. Aliás, isso me lembrou Star Wars. Essa coisa de... de ter todo um ritual da morte. Funeral. E também tem aquela cena que eles estão dentro da nave olhando o que tá acontecendo, né? O ritual e tudo. A coisa do pai do herói ser o vilão. Tem isso também. Tem muita coisa em comum. I am your father. Isso é curioso, né? A gente pensar assim, dos pais desses filmes. Eles sempre são uma figura... Eles definem os filhos, né? Muitas vezes. Lembrando aqui, por exemplo,
Daddy do Hulk and do Ang Mommy Lee, Issues. que tem aquele confronto do pai com o filho. O Hulk do Ang Lee, pra mim, é a forçação de barra morra, né? O cara já tinha altos problemas psicológicos e vai acontecer o acidente logo com ele, né? O cara é um ferrado, né? Ganhou na loteria. Mas eu curto, cara. Eu curto. Eu acho o filme muito bem construído, mas essa parte psicológica aí não me pegou, não. Eu não Mas se a lembro. gente lembrar, por exemplo, do Darth Vader, né? Tem essa questão também nesse filme. Se a gente for lembrando aqui, né, de O outros Batman pais... só existe por causa dos pais. O Superman tem a questão toda de ter sido adotado e ter os pais do planeta dele, os naturais, então ele tem 4, né? Todos eles acabam tendo. Peter Parker tem a questão dos não pais, né? Que ele é criado pela tia. São todos mais, assim, nesse personas aspecto com de- Daddy and Mommy Issues. Mas mais nesse aspecto assim, do pai ser uma figura opressora, uma figura que tem que ser combatida, sabe? Que, de certa forma, é esse vilão. O Tony Stark, por exemplo, não tinha um pai opressor, mas ele combate a memória do pai, porque o pai era inteligente, era empreendedor, e ele tem que se provar o tempo todo pra falar que ele é melhor do que o pai. Exato. Então acaba tendo mesmo. uma ideia dessa. tem Né? isso mesmo. Sim. Aqui a gente tem, por exemplo, o Thanos com a Com as duas, Nébula, né? Aham. Que é aquela É coisa Nebula ou terrível. Nebulosa? A tradução Nebulosa. mostrava nebulosa, mas o Nebulosa. nome da Pois é. personagem é Nebula. Bom, Thanos torturou a filha, né? Decepou o braço dela, fez aquele monte Ele de foi coisas. substituindo as partes Que dela. remete a essa questão da mitologia grega também, né? Tem vários combates ali de pais com filhos, com mães, né? Essas relações familiares complexas, né? O Muito Thor também, né? A violentas. gente tá falando de Sim, deuses, né? sim, Thor sim. com Odin, ele tá sempre à sombra, né? Do All-Father, né? Do pai de todos. Sei lá. Mas eu refletindo sobre isso nesses filmes, né, agora, e pensando nessa coisa do público-alvo, dessa faixa dos 30 anos, da geração que ele pega, a gente tem uma questão que é muito forte também para essa geração, de pais separados. Sim. Né? Então, se a gente pensar que, especificamente no Guardiões, que o Yondo, que se torna o pai adotivo, né? Ele acaba sendo essa figura que a gente se emociona, né, no final, porque ele se sacrifica e tudo. Pode ter uma relação também, né, na construção dessas histórias com isso, de ser uma geração de pais que não se comunicam com os filhos, né, que tem essa questão bem problemática ali, que em outros filmes que não são de super-heróis também é sempre pontuado, né, que dirá os filmes do John Hughes, todos esses de universo escolar. E, de certa forma, esses filmes dos heróis retratam isso, né, dessa questão complicada de matar o pai, né, e já puxando aí pro Nietzsche, né, Nietzsche ou Freud? Pra vocês verem o leigo falando aqui, né? Mas eu lembro que tem essa questão que é forte, né, do filho se livrar da sombra do pai. No caso é o né, complexo pra de poder seguir Édipo, em né? frente. Porque não deixa de ser. Porque o filho, pra ele, no caso da lenda lá, pra ele ficar com a mãe, ele tem que matar o pai. Então, no fim das contas, acaba sendo um confronto entre pai e filho, né? Eu tô fazendo assim, uma mistureba aqui de Isso daria uma boa monografia, né? Sim, Mostrar daria bacana. mesmo. sugestão aí pra quem tá procurando um tema, né? Mas isso é legal, porque é recorrente mesmo. Mas se a gente parar e assim, analisar, acho que a gente encontra um fundo aí de construção narrativa mesmo desses personagens, sabe? De que tem uma relação com essa geração a que o filme é direcionado mesmo. E de onde esses diretores vêm também, né? Sim, às vezes muitos deles são, né, de lares desfeitos, né, ou qualquer coisa desse tipo. Agora, poderia ter uma explicação mais cínica pra isso tudo, né? Para eles não serem criticados por criarem personagens rasos, eles querem dar profundidade. Como que você dá profundidade para um personagem? Criando um histórico para ele. Sim, o pai dele era ruim, o pai dele tratava ele mal, pronto. Já tem um personagem profundo. Já não é mais raso, porque o pai dele era ruim. Às vezes é uma resposta rápida pra... E que, com certeza, todo mundo vai se identificar, porque todo mundo tem, em menor ou maior grau, issues, algum né? problema. Às vezes pode ser uma coisa mais profunda, como pode ser uma coisa mais cínica, mais rasa, né? Tipo, vamos criar logo um background pro personagem. Tadinho, ele tem problemas em casa. Pronto, resolvido. Agora, na hora que o Star-Lord decide matar o pai, né, literalmente,
Eu achei engraçado porque ele vai lá, dá aquele monte de tiro, ele vira ali meio um T-1000, né? Só com metade do rosto. Vai se desfazendo. Aí ele volta pra forma humana. Por que ele não voltou? Eles estavam pagando um salário caro pro Kurt Russell. Eles iam perder o ator. Não tem como, ué. Né? Ele poderia ter usado todo o seu potencial ali de poderes. Ficou igual aquela coisa do Ultron. O Ultron ele tem 1000 possibilidades que ele podia usar pra poder fugir. Ah não, ele fica como robô pros Vingadores. Parece que falta criatividade, né? Pro ser. Acho que a possibilidade é tanta que aí quando decidem usar alguma forma é a forma básica. Não. Ele não sabe por onde que corre. É tanto que tanta na hora coisa que que eles poderia viram- acontecer aqui, vamos do básico, pronto. Na hora que eles Forma viram humana. gigantes, ele vira o Kurt Russell gigante. Podia virar o Hulk, né? Podia virar outra coisa. E o Star-Lord vira o Pac-Man, né? Claro. Ah, mas aí cai naquela coisa de essa figura humana do pai ser mais assustadora do que se ele fosse usar outra coisa, né? É mais, não é assustadora, é mais perturbadora. Aí de novo me lembrou o Hulk do Ang Lee, que tem aquela batalha lá do Hulk com a nuvem, né? Que o pai dele Assim, se com o transforma. homem absorvente. Que vira aquela luta no céu, né? Que, Coisa de novo, horrorosa. como fã do filme, eu acho aquilo visualmente muito legal. E os cachorros Hulk, você gostou? Não, aí eu tenho que ceder. Que é Realmente, complicado, né? porra, aquilo ali Eu foi- vi que o Liam Neeson foi considerado Liam Neeson. pra fazer o papel de Eagle. Ó. É mesmo, Aham. pô. Mas Ainda ele estava bem que não ocupado foi. perseguindo os sequestradores da filha dele. Renato ia gostar. Demais. Ele ia virar pro Peter Quill e falar: você não me conhece, mas eu tenho uma série de características e habilidades. Se for feito um remake de Guardiões da Galáxia daqui a 20 anos, aí vai ser o Liam Neeson, que eles vão se inspirar na persona dele, que como E aquela ícone de filmes de voz ação. maravilhosa. Ai. Deixa eu ver o que mais aqui que temos pra comentar. Falando de música, agora que a gente Diga. tá na parte de spoiler, eu achei Sim. muito bonito a parte com o Cat Stevens, né? Com o Father and Son. Sim. Eu achei um uso muito bom pra música e o momento casou assim muito bem. Então é mais um mérito, né, do filme do James Gunn, como roteirista e diretor do filme, de casar muito bem as músicas com as cenas. Tem algumas músicas, como eu disse antes, que eu acho que não representaram muita coisa. Tem umas músicas que eu considero que eu conheço bastante coisa antiga, porque eu não conheço nada de hoje. Mas das músicas do filme teve algumas que eu realmente não conhecia. Eu acho que poderia ter usado coisas mais marcantes, como foi o caso do primeiro, que a gente falou aqui. Porque, poxa, o primeiro, a nave voando, tocando... nossa, teve tanta coisa legal que tocou. Go All The Way, por exemplo, que era o Eric Carmen, né, do All By Myself, que as pessoas só conhecem ele por All By Myself. E tem lá dos Raspberries, tem muita coisa legal. E eu acho que ficou subutilizada, poderia ter sido melhor. Já que tinha dinheiro para comprar os direitos das músicas, que comprasse músicas que fosse... Pô, no primeiro filme tem Jackson's 5, né? I Want You Back. Pois É uma música que todo mundo sabe assoviar, pelo menos, todo mundo conhece. Aquela música do Michael Jackson. Você fala, do Michael Jackson. Você não sabe direito de quem que é, não, mas é por aí. É por aí, chegou perto. Eu acredito que a maior parte do público que foi ver esse filme, por exemplo, não conhecia essas músicas que tocaram. Eu também acho que... Tirando talvez ali a do George Harrison, né, que é mais... Tocou muito no rádio aqui, né? My Sweet Lord é difícil das pessoas não A do conhecerem. Cat Stevens, você não acha, não? Father and Son, bem. My Sweet Lord, ok. Agora a grande maioria, né? Tem, por exemplo, tem Sam Cooke, que é Bring It On Home To Me, que é bem legal, bem bacana, mas que também não é nem um pouco não. conhecido do grande público, né? Então, De Porque fato, a dessa parte vez- marcante, Dessa o vez mérito é todo do volume 1. O Quill quis ser mais introspectivo, assim, ele fez uma mixtape mais... eu acho que é mais o James Gunn querendo provar o seguinte: agora a gente não tem que provar nada. Agora a gente já conquistou o público, qualquer coisa que a gente fizer, o público vai querer ver. Nós já E agora fizemos eu o uso as primeiro. minhas musiquinhas que eu amo e ponto. E agora teremos uma mixtape infinita, né? Pois é, 300 músicas, né, que ele falou. Isso eu achei até legal, né? Porque ele vai ficar usando fita cassete pra sempre. Ele vai poder ir pulando as músicas e tocar 5 segundos de cada música. Pô, mas em 2014 já tinha uma coisa melhor do que aquele Zune lá, né? Que entrega. Isso não, essa piada foi ótima. Mas vai saber quando é que o Zune Yundo foi um conseguiu negócio aquilo. assim. É verdade, tem isso, que ele tá já lá tá no guardando espaço. aquilo há muito foi tempo, uma piada mesmo, assim, pra o povo lembrar do Zune, né? Que é um negócio que ninguém usa mais hoje. Eu nem sabia o que era aquilo, pra te falar a verdade. É um trem que ficou pra trás, né? Completamente. Agora, é incrível como que... Eu não me lembro se no primeiro filme isso aparecia com tanto destaque igual nesse, mas como que
a marca da Sony no Walkman dele aparece assim, né? Plano detalhe em vários momentos. Que não me. Não, eu acho que no primeiro, na hora que ele é preso, que o cara da cadeia pega o fone, que ele vai lá brigar com o cara e o cara dá choque nele, eu acho que mostra. Mas, pois é, eu não me lembro assim disso ficar marcado. Sabe? Tantas vezes. O product placement agora foi melhor, né? Porque a gente tem que lembrar que agora a Sony tem um acordo com a Marvel, né? Pra usar o Homem-Aranha. E vice-versa, o Homem de Ferro aparece às vezes fez parte, né, do acordo. Vamos te dar uma moral ali. Faz todo sentido isso aí. Tem a ver com isso, cara. Alguma coisa a ver com o acordo comercial. Com certeza tem a ver. Eu não reparei, assim, em comparação com outro, não sei dizer, mas em vez do se você reparou, com certeza é por motivos comerciais, não tem outra questão. Só faltou dar um celular da Sony pra ele, alguma coisa assim. Nossa, que foto ótima que ele tira. É Sony, né? Todos os computadores agora vão ser Sony Vaio. Só dá aquela paradinha, mostra pra câmera. E a gente que não tá recebendo tá fazendo aqui propaganda pros aparelhos da Sony. Ai. Mas, então, vamos ver aí no próximo quantas músicas, né, teremos. E só quais, que agora né? não foi ele que escolheu, né? Sim, porque são as músicas da mãe também, né? Ele tava ouvindo a fita 2, né? Então... É verdade, a mãe que fez. Eu já tava né? esperando, né? Qual que seria a desculpa pro terceiro, né? Porque pro segundo eles têm a desculpa do presente guardado. Então ele tem outra fita. Então já temos a trilha sonora do segundo. Então, qual que seria a trilha do terceiro? Isso. Né? Viajei aqui, achei que ele que fazia. Achei que ele era as mixtapes. Agora ele que vai Alta poder... fidelidade. 5 melhores breakups de todos os tempos. E esse monte de cena extra? Só antes da cena extra, só a questão do Walkman também, que tinha que ser destruído esse Walkman. Sim. Porque o Walkman não pode resistir a tantas batalhas, gente. E não ia ter mais fita pra ouvir? Parece uma coisa assim, olha, como o Walkman é um aparelho resistente, né? Nossa, e o meu era, viu? O meu eu punha na minha mochila, aí neguinho queria me sacanear no intervalo da aula, escondia a minha mochila em cima da árvore, eu puxava, ele caía lá de cima da árvore, e meu Walkman tava sempre lá. Não, mas isso é verdade, o Walkman é muito mais resistente que qualquer Discman, né? Essas coisas aí. Que depois... Máquina de lavar, fogão, geladeira, tudo era mais resistente do que é hoje. Hoje é feito pra acabar. Hoje é feito pra acabar. Celular, aí cai no chão, quebra a tela. Quebra tudo, Hoje o telefone é feito de vidro. Pois é. E é mais barato você comprar outro do que você arrumar, né? Muitas vezes. Mas então, as cenas extras que você ia comentar aqui. Não, eu só queria comentar a quantidade, assim. Uma zoação também, né? É uma zoação porque, assim, a primeira delas já é logo na sequência, né? O filme acabou, já vem a primeira cena. Não é nem pós-créditos, é antes. É pós-filme, né? É, pós-filme. Aí depois tem durante créditos, aí depois que tem pós-créditos. Vai tendo cena o tempo todo e algumas cenas não dizem muita coisa, né? Tem cena ali que é só pra ser engraçadinha, tipo a da flecha, né? O cara tentando dominar a flecha. Não sei em que vai dar aquilo, não conheço aquele personagem. Também não vi conheço nenhuma explicação. O ator, que o ator fez... É o Sean Gunn, né? É o irmão do James Gunn. Parece o Casey Affleck. Ele é o irmão do diretor, né? Então ele tá sempre nos filmes do diretor. Pois é. Mas assim, a interpretação dele, sabe? Aquela coisa meio assim, tristonha. Ele tá sempre... Em Gilmore Girls ele é assim o tempo todo, assim. Eu acho que ele tem um personagem interessante, porque eles acabaram dando um pouquinho mais de espaço. É engraçado que tem filme que tem um herói só e o filme inteiro é focado naquele herói. Esse já tem tantos pra dividir, né, a atenção, e eles ainda dão espaço para coadjuvantes, que é o caso desse cara. Que é o esse caso cara dele. Era um membro ali do grupo que se rebela contra um aspecto específico, mas quando ele vê o que a rebelião dele causou, será que isso tem alguma coisa a ver com o golpe do Brasil, né? Assim? Tem uma pessoa contra um aspecto específico. Quando ele vê no que deu a insurreição dele, né, a coisa que ele fez, ele vai e volta atrás e fala, não, eu vou ser fiel ao primeiro ali, e ajuda o cara a tomar o poder de novo, né? Quem sabe isso acontece com a gente também, né? Tentar consertar, né? Mas essas cenas extras, né? A maioria, assim, se a gente for levar em conta que elas não acrescentam muita coisa, né? Ainda deixa uma sensação de que não acabou, né? Eu acho isso ruim, né? Não fecha. A única que acrescenta é da Soberana, né? Criando falando do Adam. Né? Que é uma daquelas piscadelas pros fãs da Marvel que conhecem. Que sai de lá tendo, né? Eu não faço a menor ideia de quem seja, só fiquei sabendo agora com o Marcelo falando aqui. Ele era pra ser o primeiro da raça, né? Nos quadrinhos, o Adam Warlock e a mulher, que é a Soberana, né?
eles são criados para ser o homem original e a mulher original, para eles darem origem aos soberanos. E aí no quadrinho, no filme, eles inverteram tudo, né? De colocar a mulher criando o homem ou alguma coisa desse tipo. Eu não sei qual que vai ser o papel dele, já que já mudaram muita coisa, né? Não sei qual que vai ser o papel dele no filme. A gente nem sabe nem se terá, né? Porque, se eu não me engano, tem um personagem que aparece... nem lembro qual dos filmes da Marvel, mas que ele aparece no final, acho que prendendo lá o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. É um comandante. Mas ele é morto no começo do filme, do Capitão América. No filme seguinte ele aparece e é morto logo de cara. Então por isso que eu não tava Ele lembrando. é um alemão da Hydra lá, alguma coisa assim. Então por isso que eu não tava lembrando, porque ele é eliminado. Normalmente quando eles dão essas pistas. Ele aparece na cena extra e depois é descartado no começo do filme. O X-Men Apocalipse, por exemplo, que eu vi recentemente de novo, ele dá uma pista na cena. É verdade. Né, escondido o nome da corporação que aparece lá. Ele dá uma pista de. Né, eu não sei se. Já que é spoiler, né? Mas é spoiler de outro filme, né? Então eu não vou falar, mas que ele dá a pista de que vai aparecer um outro personagem. Então num próximo filme vamos esperar pra ver. Não sei se vai ser o caso. Dias de Futuro Esquecido já mostrava o Apocalipse. Sim, né? no final já manejando as piranhas. Aliás, um Apocalipse muito mais interessante do que o que acabou sendo usado no filme. Né? Sim, então... É uma expectativa vamos que não esperar. foi cumprida. Eu acredito que num próximo Guardiões, ou talvez até na Guerra Infinita, ou qualquer coisa assim, acho que precisa ter todas as joias, né, do infinito. E o Adam Warlock é uma delas, ele traz uma delas. Tem um negócio que já... Alguém deu um spoiler aí de uma entrevista do título do quarto filme, que teria a ver com as joias do infinito. Tem um negócio desse. Aí depois o Kevin Feige tentou desmentir isso. Eu acho que só do filme dos Vingadores chamar Guerra Infinita já tá claro aí que tem a ver com as joias. Inclusive, né, que ia ser parte 1 e parte 2, aí só o terceiro que vai chamar Guerra Infinita, o quarto vai ser outra coisa. Eu não fiquei sabendo não. Acho pra que mim ainda isso. era 1 e 2 ainda. Eu acho que o quarto seria esse spoiler que vazou, entendeu? Que o quarto vai se chamar Manopla do Infinito. Manopla do Infinito, né? Então não sei. Isso eu não vi não. Eu sei que assim, as pistas vão sendo jogadas, né, por todo o universo nos filmes do Thor, do Capitão América e tal. Tem o Tesseract, né? Tem aquela coisa do Loki, né? Aquele cajado do Loki que tem uma joia. Tem aquela joia da testa do Visão. Então eles vão juntando as joias todas pra no final o Thanos querer dominar o universo. São quantas? Aí ele vai destruir todo mundo. Acho que é o nome do vai Thanos. acabar os filmes da Marvel. THANOS. São 6. 6. E aí Os nomes sempre indicam alguma coisa. O T do Thanos é o Tesseract, que é a primeira, né, que apareceu. Aí cada uma delas vai significar, cada letra vai significar cada uma delas. É uma joia. E o H depois do T é o Rim do Adam Warlock. É uma coisa assim. Então, já que estamos conjecturando aqui no futuro Marvel, e essa revelação recente dos quadrinhos sobre o Capitão América? Não sei. Que foi revelado, né, para quem perdeu aí as notícias, que ele, na verdade, é o espião da Hydra, não é isso? Aliás, ele foi criado para ser um soldado da Hydra, mas teve uma reviravolta lá, voltaram no tempo, e aí fizeram ele ficar do lado da SHIELD, mas que ele foi criado, na verdade, para ser da Hydra. Eu não sei, eu acho que é engraçado, porque antigamente os filmes baseados em quadrinho, você vê os filmes do Tim Burton, por exemplo, Batman, eles eram baseados nos heróis icônicos, tinha vilões icônicos, e ele criava muitas vezes um roteiro que tinha alguma coisa a ver com uma revista em quadrinho, né? Ele bebia de alguma forma na revista em quadrinho para depois tomar vida própria. E esses filmes agora estão cada vez mais tomando vida própria. Então muitas vezes não segue muito o quadrinho. Muitas vezes é o próprio filme que dita o quadrinho, como é o caso do pai do Superman, que nos quadrinhos nunca tinha morrido. Né? No filme morreu, acabaram matando ele nos quadrinhos, coitado, né? Pobre Jonathan Kent. E nos dois filmes ele morre. Né? Na versão do Zack Snyder e no em Smallville ele morre, né? Ele morre pra todo lado, né? Mais um pai. Pai. Pois é, então 2, né? O Jor-El também morreu, né? Na explosão do planeta, né? Então, pois é. E se a gente pensar que o Spielberg tem essa coisa do pai ausente em todos os filmes, e o Spielberg, né? Dessa geração de cineastas dos anos 70, é isso tudo 80. Culpa do Spielberg. Cara, essa questão do pai, ela realmente rende uma... Então é aí que tá o segredo do universo Marvel. Ou uma dissertação, uma tese. O Spielberg tá por trás do universo Marvel. Exato. Descobrimos tudo. Mas o pai do Spielberg não morreu, é porque ele foi pra guerra, né? E o Spielberg sempre sentiu a falta do pai ele em era casa. o Sr. Iceberg.
Então foi uma questão assim, que ele sempre coloca nos filmes. Mas enfim. Eu acho que assim, Digressões. essa questão de revelações que vão surgindo nos quadrinhos não vão muito causar impacto no cinema, pelo menos não agora, a curto prazo. Talvez no futuro, quando eles resolverem começar do zero com outros atores, porque o Chris Evans já vai estar de bengala, né, e tal. Já vão querer fazer de uma outra forma. Aí talvez possam aproveitar esse arco. Mas tão cedo, isso não deve ter espelhamento nenhum no cinema, não. Foi engraçado, inclusive, a própria reação do Chris Evans no Twitter, quando saiu isso, né? Como assim? Ele mandou um tweet pra Marvel, tipo assim, que porra é essa? Eu sou um espião? Como assim? Mas vocês acham que isso é algo que sempre foi assim? Porque pra mim Acho é algo que que não. eles fizeram Inventaram isso agora, agora. tipo, Acabaram de inventar isso agora e chucharam o goela abaixo de todo vamos mundo. inventar alguma treta Isso aí é- pra dar história, vai Isso ser é- essa, isso é pronto. importante E aí falar também. vai falar, sempre foi esse. Não, você pensou nisso agora, Porque tá? no universo dos quadrinhos sempre tem esses recomeços, Eles né? tentam sempre dar uma melhorada pra poder voltar a ganhar dinheiro com as vendas das revistas. Porque cai as Universo vendas. alternativo, e cria o não sei o que 2099, não tem umas paradas assim? Troca os personagens, tudo. Aí Agora, aconteceu. a DC agora é os novos 52, não é isso? E às vezes acontecem algumas injustiças nesse meio do caminho. Por exemplo, as vendas da revista já estão caindo de qualquer forma. Aí troca o personagem, por exemplo, Homem-Aranha por um Homem-Aranha mexicano, eu acho, ou negro, não sei, foi uma coisa assim. Aí a venda tá baixa? É porque ninguém gostou do personagem ter sido alterado. Não, gente, a venda já estava baixa antes. Não foi a alteração do personagem que caiu. Acho que o Thor virou mulher, teve um negócio desse, que passou a ser a Thor, uma coisa desse tipo. Eu não tenho acompanhado. Mas aí veio o mesmo discurso. Botaram uma mulher, perdeu o apelo, porque os homens não querem ler uma revista estrelada por uma mulher. Tem nada a ver. A revista já estava caindo de venda normalmente, então acaba que justifica umas coisas. Isso deve ser jogada de chefe de estúdio, que está querendo justificar o trabalho ruim que ele está fazendo. Aí vai mudando. Aí diz que é recepção do público, né? Que tipo, Pois jogar a culpa na recepção a do gente público fez e não. a melhor coisa do mundo, o público é que não recebeu bem. Não, a gente é que fez cagada, né? Tem que reconhecer isso. Já tá fazendo há mais tempo e não tá reconhecendo. Pois é, assim como a DC tem feito no cinema há muitos anos, né? Cagada. A Marvel já se encontrou há muitos anos e a DC tá aí até hoje dando murro em ponta de faca. Pois é, vamos ver os desdobramentos, né? Em novembro nós temos o Thor, antes temos Homem-Aranha. Então a gente tem mais 2 filmes aí que devem dar mais pistas do que acontecerá de fato, né, no universo dos Vingadores, porque os Guardiões eles ficam meio que numa coisa paralela, né? Até agora não teve essa, a não ser pela presença do Thanos, né, não teve essa mistura ainda, que eu até acho interessante por manter histórias diferentes, não tem aquela sensação de a gente estar vendo um filme que é só uma parte de um todo, né? Então acho interessante por isso. E volta naquilo que a gente falou, né? De ser uma coisa mais fresca também. Sim. Porque senão... Agora a grande curiosidade que fica é qual que vai ser o papel do Stan Lee nisso tudo. Stan Lee participou de todos os filmes, ele sempre tem uma ponta e agora a gente descobre que ele é um vigia. Isso foi muito legal. E aí? Ele é um vigia chato ainda por cima, que nem os outros aguentam ele, né? Ele conversa fiado demais. Já tinha aparecido os Vigias em algum outro filme? Não, que primeira vez, né? Não, Que eu me lembro deles de quadrinho, assim, de ver aqueles seres. Mas eu também não sabia qual que era o papel deles e tudo. Talvez agora com uma ameaça grande o suficiente para reunir tanto o herói, né? Que vai ser a Guerra Infinita, que vai ter não só os Vingadores, como aquela renca de gente que está enumerada lá. Vai ser uma catástrofe grande o suficiente para chamar a atenção dos vigias, né? Então eles vão se envolver na história. Explicando para quem, assim como eu e Raquel, não acompanha os quadrinhos, os vigias eles são seres que vigiam. Sim. Né, os que está acontecendo no universo, né, os planetas. E tem um vigia que é o Yatu, se eu não me engano. O Atu. Que é o vigia da Terra. Né? Da zona, né? Que é e palavra bem apropriada, né? Pra zona da Terra. Fica subentendido que ele é o Stan Lee. Sim, ele assume a forma do Stan Lee para entrar no meio dos humanos e observar os acontecimentos. Isso tem uma explicação boa, né? De por que a gente vê o Stan Lee. Não que alguém precisasse de uma explicação para as pontas do criador do negócio todo, mas deu uma explicação boa. Verdade. Vigia Bacana. ou Google. Big Brother. Marcelo, antes da gente ir embora, o que você tem visto, além de Guardiões da Galáxia? E Kong, né? A última vez que a gente se falou foi depois do Kong, né? Depois, aí nesse intervalo, o que é mais bacana que você viu aí? Ou não, que não foi bacana, que você queira meter o pau? Eu andei vendo muita coisa, né?
às vezes esses dias frios, né, propiciam a gente ficar em casa, então tem muito Netflix. Claro. Tem um filme novo do Fernando Coimbra, Castelo de Areia. Tá lá na minha watchlist infinita. Tá lá eu vi esse final de semana. Gostou? Eu achei bem interessante. Eu fiz uma comparação meio louca, assim. É um filme de guerra. Mas ele é um filme de guerra como o Patterson é um filme de poeta. É como se fosse assim, acompanha o dia do cara. Ele é motorista de ônibus, aí nos intervalos ele vai pra guerra e mata as pessoas. Quase isso. É meio assim, ele é um soldado que não quer ir pra guerra de jeito nenhum, mas que ele estando na guerra mostra o dia a dia dele. Então assim, as coisas que acontecem são as coisas do dia a dia, de rotina normal de um soldado. Então é um filme meio paradão em alguns momentos, aí um momento ou outro acontece alguma coisa e depois volta pra ser paradão e pronto. Então, mas é um filme interessante, é um filme bem construído, é um filme com imagens bonitas. E tem o Nicholas Hoult, né, que é o fera do universo dos X-Men. Tem o Henry Cavill, Superman, novo, né? Tem aquele Logan não sei o que, Marshall, daquele filme do Jantar, que também é do Netflix, que é um filme muito bom, The Invitation, que é outro filme muito bom, que tá no Netflix, que é um cara que é convidado para jantar na casa da ex-mulher. E ele fica o tempo todo desconfiado de que alguma coisa a mais está acontecendo. Tem esse cara também. Então tem um elenco bacana no Castelo de Areia, que eu vi recentemente. Eu andei vendo muita série. Eu vi Sun Records, que conta o início ali do rock and roll, com Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis. Eu vi Field, que é fantástica, que tem crítica lá no Pipoqueiro. Sim, que é sobre a Bette and John, né? Nossa, esse eu tô assim, super afim de ver. John Crawford e Bette Davis. Com a Jessica Lange e Susan Sarandon. São duas atrizes fantásticas. Mas tá no Netflix? Não, esse é da Fox, né? Passou na Fox, né? Já acabou já, inclusive, já deve estar repetindo. A Sun Records é CMT, né? O canal de música country, então só baixando pra assistir. Teve muita coisa boa no próprio Netflix, tem Five Came Back, tô doido, que é um documentário em 3 partes sobre os diretores de Hollywood que foram pra guerra, que se engajaram pelos Estados Unidos na guerra, que é muito bacana. Dirigidos, né, os episódios dirigidos por cineastas bons, né? Comentado. São todos dirigidos pelo mesmo cara, que é um nome francês, eu não lembro quem que é. Mas cada diretor que tá dos 5 é meio que defendido por um diretor. Isso, defendido. Então um é o Spielberg, o outro é o Guillermo del Toro, o outro é o Paul Greengrass. Cada um fala de uma personalidade. Quero muito isso. Muito bacana. Então tem muita coisa boa aí disponível, tem muita coisa que eu andei revendo na TV a cabo ultimamente. Eu vi os embalos sábado à noite, outro dia de novo, no Telecine Cult. Então, isso tem muito tempo que eu não vejo. É muito bacana. É interessante notar o tanto que o personagem é um escroto, né? O Tony Maneiro. É um babaca machista que faz menos de todo mundo. Né? E no final ele meio que chega numa espécie de redenção, né? Que ele entende que ele pode ser amigo de uma mulher, sem querer nada com ela. Então, eu rebolando daquele jeito é machista. Pois é. É uma coisa meio estranha, né? Mas é o universo da década, né? Então tem muita coisa bacana por aí. Eu ando dando meus pitacos lá no Pipoqueiro, é bom dar uma acompanhada lá pra sempre ver o que anda. Tem crítica também do Marcelo sobre Guardiões da Galáxia no Pipoqueiro. O link tá aí na página pra vocês lerem. E, cara, valeu demais por esse nosso novo encontro. Tô sempre à disposição. Em breve a gente marca mais um. Sim, muito mais. Outro filme. Valeu, pessoal. Valeu quem tá ouvindo aí. Abração, cara. Até mais. Até. Então é isso. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Não deixe de comentar com os amigos. Compartilhe o podcast. E também deixe um comentário pra gente aí na página do programa. Estamos esperando, hein? Para mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. E também no Spotify, hein? Tem lá o nosso perfil com playlists. E para este episódio, a gente compartilhou lá a trilha sonora completa de Guardiões da Galáxia Volume 2. Aliás, volume 1 e volume 2, tá? Uma playlist que tem as músicas dos 2 filmes. Então você tem ela aí